e a segunda parte do nosso mini treinamento. Falamos da parte temática, demos enfoque lá ao PGG e as propriedades de cada região. Estou disponível no workshop para tirar qualquer dúvida dos senhores, tanto quem trabalha conosco como quem deseja vir a trabalhar. E essa parte nós falamos de como fazer a gestão cristã. Depois de tentar desenvolver um manual por escrito, depois de definir, com base na própria palavra, o sistema que nós adotamos, que é um sistema, como a Bíblia fala, de frutificação, né? E a gente fala resultados, na verdade é dar frutos. A própria Bíblia fala em que nós temos que dar frutos. Agora, esses frutos, quando a gente vê no plano horizontal, são resultados, resultados são capacitação, resultados são dinheiro, né? Ganhar mais, ser capacitado e, portanto, ganhar mais, ter lucro, ter resultados de lucro no empreender um contrato, né? No entanto que nós focamos hoje no resumo de um contrato, resumo PR, que a gente fala, para tirar lá o ganho de cada um, não só como gestor, mas como produtor, fazendo parte ou todo do produto. Como fazer a gestão cristã? E eu estou, já ontem eu comentei, e hoje eu vou continuar nessas reflexões, e eu vou repetir muitas vezes, que o grande problema está aqui, né? Está aqui na conversão, né? O homem, quando nasce, o ser humano, a mulher, o homem, nascem como natural. O homem natural, ele tem corpo, alma, mas o espírito dele está mortificado. Quer seja um nenê, quer seja um homem na beira da morte, se ele não teve a conversão, ele está com o espírito mortificado. Segundo a Bíblia, se está com o espírito mortificado, ele não é filho de Deus. Se ele não é filho de Deus, com a sua morte carnal, ele vai viver, a alma dele vai viver eternamente no inferno. É o que está na Bíblia. Mas o homem que tem a conversão, é isso que eu acho importante, eu vou falar mais vezes que eu tenho falado, ele recebe então, como eu falei há pouco, o espírito vivificado. O espírito dele foi vivificado. Esse slide é do Lawrence Kuhn, que apresentou numa conferência na renovação da mente na era da cultura digital, alguns anos atrás, que eu pedi para ele esse slide. Então eu gosto de citá-lo, inclusive ele acabou de apresentar uma conferência em Poços de Caldas. Quem quiser informação depois me pergunte. Mas enfim, qual que é a diferença desse homem natural desse convertido? Também chama convertido um novo nascimento. Então, o que quer dizer novo nascimento? Esse espírito, ele foi mortificado lá no Éden, quando houve a desobediência a Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, nós podemos nascer espiritualmente em Cristo. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu recebo o Espírito Santo, que é o evento de Pentecostes. Tudo isso é bíblico, está escrito lá. Não sou eu que estou inventando. Só que tem muito cristão que não conhece isso, né? E aí a gente fala que não é um cristão verdadeiro, ele não sabe disso. Ele de repente nem está sendo convertido, porque não é fácil. A conversão é fácil. Agora, o processo que vem depois da conversão que é difícil. E é o que nós praticamos na nossa empresa, né? Nós estamos lá para orientar as pessoas a primeiro buscarem conversão e depois, então, desenvolverem a vida espiritual, que é o objetivo da academia, é desenvolver a vida espiritual, né? Provocar, vamos dizer assim, o coração da pessoa para nascer de novo e depois treinar a vida espiritual. Todas as atividades da academia são voltadas para isso. E por isso que eu peço para você sua participação, né? Para que a gente possa estar tendo mais almas salvas e desenvoltas, né, para a vida eterna. Bom, mas qual que é a consequência prática disso, de ter um homem que a gente não vai perceber visualmente?
Esse homem na conversão, né, o que está em cima aqui, tem o espírito vivificado, ele tem Cristo nele. Ele tem como referência Cristo. Então, o que acontece? Deus quer, nesse indivíduo, que é seu filho agora, forjar Cristo. Cristo, o próprio Cristo fala na Bíblia, que ele vai formar a igreja dele. O que é a igreja de Cristo? São aqueles que foram vivificados, aqueles que têm espírito vivificado, são aqueles que passaram pelo processo da conversão, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que estão agora no reino de Deus e são, então, encabeçados por Cristo. E esse é o nosso trabalho. Né? Já o que não, o homem natural, ele, ele tem a sua vontade, seu sentimento e pensamento. Né? Eu quero, eu sinto, eu penso, do eu dele, porque o espírito está mortificado. Então vem da alma. Esse é o grande problema. Quando vem da alma, a alma está desprotegida do inimigo. Por isso que é necessário vivificar o espírito. Já o que tem espírito vivificado, vem a intuição, a comunhão e a consciência de quem? Do espírito. É o espírito que traz a voz de Deus, que é a intuição, a comunhão com a família de Deus e a consciência verdadeira. Então, agora, o homem que foi convertido, ele, ao receber do Espírito essas faculdades de intuição, comunhão e consciência, uma intuição, ele vai dirigir a vontade dele. Por isso que no Pai Nosso fala que não é para fazer a nossa vontade, é a vontade de Deus. É a intuição, a vontade de Deus está ligada à vontade. Então a minha vontade não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. E Jesus Cristo fala toda hora de fazer a vontade do Pai. A comunhão que leva ao amor verdadeiro, que é o sentimento. O sentimento é de amor. Qualquer outro sentimento é espúrio à vida cristã. Consciência está ligada à mente, que é o pensamento. Então, o pensamento correto só vem do espírito. Então, quando você é almático, você vai guiar pelo eu. Quando você tem vida espiritual, você vai ser guiado pelo espírito. E a consequência disso é que quem tem o espírito não vivificado, ou seja, mortificado, o espírito está morto, né? São 95% para mim das pessoas. Né? E essas 95% das pessoas, elas buscam o quê? Elas buscam culpados das coisas que lhe acontecem, elas justificam, elas explicam, elas reclamam e elas se colocam como vítima. Ferrou. Então, qualquer pessoa que chega para mim e culpando o outro, ou me culpando, justificando o que aconteceu, justificar, se a gente só justificar a coisa errada, né? Podia justificar certa também. A explicação, quando a gente não pede explicação, reclamam de alguma coisa ou se vitimizam, então nós entendemos que elas não estão tendo um comportamento cristão adequado. São 95% das pessoas. Então, o que acontece quando você vivifica o seu espírito? Você primeiro faz parte de 5%, segundo o número que veio da minha cabeça. Eu não posso dizer que veio do espírito, mas eu posso dizer que os meus estudos levam a esse número. Né? Não vou comentar agora. Mas 5% só que buscam propostas para os problemas. Quem não busca proposta para o problema vai fazer isso. Vai buscar culpado, justificar, explicar, reclamar, vitimizar, mas não traz proposta. E por isso que eu chamo de blá, 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 blá. Cadê a objetividade? Cadê a proposta? Não ficar explicando.
No nosso sistema administrativo, nós criamos o fluxo financeiro operacional. Se não funcionar, não funciona. O fluxo financeiro operacional está ligado ao fluxo financeiro. Veja, fluxo financeiro operacional. Sem fluxo financeiro é como sangue na artéria. Sem dinheiro não funciona uma empresa. A empresa tem que dar lucro, tem que ter um controle financeiro, tem que contratar, tem que controlar o custo por contrato, tem que saber precificar. E nós temos 14 reuniões sistêmicas, que são pastas de trabalho, com funções diferentes e que devem ser trabalhadas integralmente. Então, essa é mais do que a proposta, essa é a minha condição como o gestor, o administrador estratégico, né, na condição da empresa. Mas as pessoas não conseguem cumprir. Por que não conseguem cumprir? Porque elas não estão nesses 5%. Por isso que elas não conseguem. Eu tenho experiência de algumas décadas. Então a pessoa se converte ou ela não consegue. Mas também essa pessoa que se converte está nesse 5%, e esse é o nosso desejo, levar as pessoas para 5%, elas têm soluções, têm proposta, têm solução. Porque é o Espírito Santo que vai trazer a proposta e solução. Vai ter resultados. Os resultados estão dentro do que o Pai tem para elas. Não é que elas vão ganhar o quanto elas querem. Elas vão ter o que Deus quer que ela tenha. Se é pouco ou muito, Deus que manda. Eu não vou aqui falar que os resultados serão maravilhosos. Não. Do ponto de vista material, não. Mas os resultados espirituais serão mais do que maravilhosos. São eternamente valorosos. Porque a vida eterna é corpo glorificado, é o amor de Deus, amor ágape. Não tem coisa melhor que isso. Esses são os resultados que me refiro. Não são só os resultados nesse plano, que Deus pode fazer você ter 10 mil reais no banco, 1.000 reais no banco, ou 100 milhões no banco. Isso depende dele. Bom, senhores, já estourei bastante meu tempo a propósito, e eu vou falar de novo nisso, dada a importância desse assunto. Então vamos agora para a próxima parte.